Bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, desta vez com microfone, uma sugestão que me foi reiterada nos comentários dos vídeos anteriores e à qual eu dou razão. Aqui está o microfone, eu já o tinha, mas tenho sempre algumas dificuldades, não sei porque com os microfones, é assim uma espécie de alergia que eu tenho a eles ou eles a mim, essa parte ainda não percebi bem, mas cá está, esperemos que resulte. Hoje um tema diferente para dizer o seguinte: como alguns de vocês saberão, eu sou professor de português do ensino secundário e este ano tive, por motivos pessoais, um desafio diferente, que foi, pela primeira vez tive uma turma do ensino básico. Eu aceitei, fico com alguma relutância, por vários motivos. Em primeiro lugar, e sinceramente talvez seja o principal, é que eu não me lembrava do programa do ensino básico, enquanto que o programa do ensino secundário nunca me saiu da cabeça. É muito mais fácil nós darmos uma matéria quando nos temos plena consciência do que sentíamos quando éramos alunos e o que é que nós achamos que era aquilo que deveria ter sido feito, ou pelo contrário, não deveria ter sido feito. Quer dizer, eu consigo meter a cabeça no décimo primeiro, 12º e tentar fazer certas coisas de forma diferente em relação àquilo que eu achava que deveria ser feito quando era aluno. Porque eu tenho essas memórias e, para além disso, também lembro perfeitamente do programa, embora tenha havido ali alterações pontuais, mas eu lembro perfeitamente do programa e isso torna muito mais fácil transmitir os conteúdos, que, claro, ao longo dos anos fui aprofundando. No básico não é assim, o programa está completamente alterado, eu não me lembrava de nada, tive de estudar tudo de novo. Às vezes as coisas mais simples são as mais complexas, porque falo no sentido de ensinar, de lecionar, porque é mais difícil transmitir informações ou explicar mecanismos, neste caso da língua, de gramática, que para nós são intuitivos. É mais fácil explicar matéria com a qual nós talvez tenhamos sentido alguma dificuldade ou algum esforço para superar e sabemos as etapas que é preciso fazer para lá chegar, enquanto que coisas que são mais básicas e mais intuitivas é difícil por vezes transmitir aos alunos como é que podem superar as dificuldades. Isto é o que eu chamo do paradoxo de Mozart. Como sabem, Mozart foi um prodígio, foi o maior prodígio de todos os tempos, um dos maiores pianistas de todos os tempos, e talvez por isso não fosse um professor assim tão bom quanto era, enfim, instrumentista. Porquê? Porque ele tinha uma facilidade tão grande, era tudo tão fácil e tão intuitivo, que ele não sabia como transmitir o processo de superação de certas dificuldades. Quer dizer, aquilo para ele foi tão fácil, foi tão natural, que ele tinha dificuldades em aceitar como é que outras pessoas não conseguiam também, enfim, superar essas mesmas supostas dificuldades que para ele não o eram. É o paradoxo de Mozart. Já o Brahms, por exemplo, que também foi um pianista virtuosíssimo, um grande maestro, claro, um compositor de gênio, um pouco mais tarde, segunda metade do século XX, o Brahms era conhecido por ser um professor absolutamente excepcional, precisamente porque ele chegou ao domínio da técnica do instrumento um pouco mais tarde do que o Mozart, e ele teve que fazer tudo conscientemente. Ele lembrava-se dos processos que teve que passar para superar as dificuldades e para chegar aos resultados que ele obteve, porque ele foi, como digo, um grande virtuoso e sabia transmitir isso com outro conhecimento, com outra interioridade, porque ele tinha percorrido o mesmo caminho. Enfim, esse era o meu receio em relação ao ensino básico, não conseguir transmitir, digamos, os passos, os procedimentos para se chegar aos resultados, e também porque, sinceramente, não sei se teria feitio a personalidade para lidar com crianças ainda um pouco imaturas, achava eu, ou até mesmo mal criadas. Na verdade, não foi nada como eu esperava. Foi uma turma extremamente divertida, uma turma muito alegre, uma turma, enfim, que transmitiu um sentimento muito positivo. Nem sempre tenho a consciência que nem todos terão obtido os resultados que eles gostariam, mas a vida é mesmo assim, e está cá o professor para fazer essa avaliação. Gostávamos todos de ter as notas máximas, os resultados máximos, as promoções todas, os salários mais elevados, mas a vida também não é assim, não é?
Pode haver um ou outro que não esteja satisfeito com a avaliação, mas, enfim, eu sigo os procedimentos da escola, eu sigo as grelhas e as notas são o que são. Eu não invento as notas, eu não crio as notas do nada. Eu atribuo as notas que os alunos merecem em função do desempenho que tiveram. Mas uma coisa curiosa, e este é o motivo pelo qual eu estou a fazer este vídeo, é que, apesar de, enfim, eu ter uma grande apetência e gosto em falar, o que me é perfeitamente adequado à minha profissão, até por vezes o problema será se não estou a dizer coisas a mais ou a trazer referências excessivas para uma conversa de maneira a torná-la confusa. Às vezes o meu problema é o que não dizer, cortar conteúdos ou cortar informação, embora eu tenha essa propensão para falar, como digo, é a minha profissão, isso é importante. Como professor, isso é uma coisa essencial mesmo. Há uma circunstância em que eu realmente não tenho apetência, propensão, e as palavras não vêm e eu nem as esforço, porque não sei porquê, não sei explicar porquê, mas não é do meu feitio, que são as despedidas. Eu nas despedidas sou muito parco em palavras e talvez isto possa ser confundido com alguma secura ou frieza de caráter, e particularmente para esta turma, a qual eu gostei muito. Foi uma turma muito simpática, de jovens muito divertidos, muito dinâmicos, muito ativos, embora, e isso também vocês têm que ouvir, vocês são preguiçosos. Não todos, eu sei que estou a generalizar, há sempre exceções, mas no geral vocês são preguiçosos e vocês podem e devem dar muito mais. Podem e devem dar muito mais. E olhem que a vida não é sempre a escolinha, aqui tudo a empurrar-vos para a frente. Eu não sei até que ponto é que isso é bom para vocês, não é? Porque uma coisa essencial que se deve aprender desde a idade o mais novo possível é que as ações têm consequências, não é? E que os resultados que vocês obtêm na vida, a não ser por circunstâncias trágicas que fujam ao vosso controle, circunstâncias excepcionais, não é? Como uma guerra, um terremoto ou uma coisa completamente inesperada, mas, regra geral, aquilo que vocês têm é um resultado direto daquilo que vocês dão. Repetindo, aquilo que vocês recebem da vida está em direta proporção daquilo que vocês dão, portanto fica aqui esta advertência, vocês devem dar mais. Eu não sei até que ponto é que a escola faz bem em ser tão branda, enfim, no geral o sistema de ensino português ser tão brando, ou tão fofinho com os alunos. Eu penso que alguma disciplina extra seria de salutar, mas eu não posso remar sozinho contra a maré. Eu avalio-vos de acordo com os critérios que me são dados, e pronto, também não quer dizer que as notas são injustas, vocês merecem as notas que tiverem. O que eu vos queria dizer para além disso é que, enfim, isto mesmo, o tema do vídeo é que eu não me despedi convenientemente, mas gostei muito de ser vosso professor. Acho que vocês têm um futuro promissor pela frente, enfim, feita esta ressalva que eu já fiz, se esforçarem, se empenharem, alguns já o fazem, e portanto fica aqui a minha despedida, os meus desejos de boa sorte e de felicidades para o futuro, e já agora acrescentar que eu estou a falar diretamente para esta turma, eles sabem quem são, refiro-me à turma do 8º E, prefiro não dizer qual é a escola, eles sabem qual é a escola, eles sabem quem são. Eu digo isto porque eu sei que eles veem os meus vídeos, embora eu nunca falo dos meus vídeos em aula, gostava de deixar esta ressalva bem clara. Eles bem tentam, eles bem puxam, lá descobriram, não sei como, lá descobriram, foi um vídeo que eu fiz, mensagem de fim de ano, mensagem de ano novo, em que aparece a minha gata, a Matrica, e houve lá uma aluna, que é muito simpática, muito divertida, mas também muito indisciplinada, que me diz: eu gosto muito do seu gato, professor, o seu gato cor de laranja. E eu agradeci, depois achei, só depois de dizer: muito obrigado, é que eu percebi, espera lá, mas como é que sabe? Tinha visto o meu vídeo. Bem, a partir daí, claro, aquilo espalhou-se, eles foram sempre comentando, ou frequentemente foram tentando, enfim, aduzir observações sobre os vídeos, mas eu nunca falei sobre isso em aula, porque para mim a escola serve para transmitir conteúdos objetivos. Eu sou professor de português, eles têm que aprender a interpretar textos, a ler, a escrever, a conhecer a gramática, enfim, a conhecer os mecanismos da língua, a exprimirem-se, a expressar as suas ideias, os seus pensamentos com clareza, estrutura, precisão, com maior
conhecimento lexical, não é? Tem que ter uma paleta maior de vocabulário. O vocabulário é muito limitado, as faculdades de leitura, né? Aquilo que o Olavo Carvalho chama o analfabetismo funcional é muito elevado, quer dizer, as faculdades de leitura são, pelo contrário, muito baixas, e o máximo que eu possa trabalhar textos, interpretação de textos, redação, a estrutura frásica, a articulação sintática, a propriedade de vocabulário, tudo isso, tudo o que eu possa a estrutura de uma redação, a estrutura de uma resposta, a compreensão do significado de um texto, eu enfatizo muito esse trabalho, porque saber escrever, saber comunicar, ter um amplo vocabulário é também saber pensar. Nós pensamos com conceitos, e os conceitos estão expressos em palavras. Portanto, dominar a língua portuguesa é a base. Eu considero que é absolutamente essencial para tudo, para nós termos uma reflexão crítica, seja sobre o que for, a nossa opinião sobre desporto, sobre arte, sobre política, sobre filosofia, seja o que for, sobre literatura, até para compreender os enunciados de outras matérias, não é? Eu já fui vigilante a exames de, por exemplo, de artes, turmas de 12º de artes, e eu vejo que eles estão a fazer mal porque não leram o enunciado corretamente. E estão a fazer desenhos até que revelam grande proficiência artística, mas que eu sei que a cotação não vai ser atribuída integralmente, porque aquilo não corresponde ao exercício que é pedido no enunciado. Portanto, as capacidades de compreensão e de expressão, o domínio da língua portuguesa, a língua é o motor de tudo o resto, não é? É o motor do conhecimento. Isto é uma metáfora, como sabe. E quem não domina a língua terá grandes dificuldades, seja em que área for. Portanto, eu espero ter contribuído para que vocês melhorem, para que vocês tenham mais conhecimentos e consigam ter uma atitude crítica, enfim, mais substanciada, mais fundamentada sobre tudo, não é? Principalmente os conteúdos dados em aula. E eu queria só enfatizar isto: eu nunca recomendei os meus vídeos a ninguém, eu nunca falei dos meus vídeos em aula, eles bem tentaram, eu digo sempre que não falo disso porque a minha tarefa é ensinar os conteúdos objetivos, e até porque eu tenho o direito de exprimir abertamente as minhas ideias políticas fora da sala de aula, que é o que eu faço aqui. Se eles viram, também não se vai proibir, mas eu não faço a mínima apologia ou propaganda ou publicidade. Eles descobriram aquilo, claro, têm curiosidade, gostam de falar no assunto, mas eu não toco nesse assunto, eu não falo de questões políticas ou de questões doutrinárias, porque isso é fora da sala de aula. Eu estou lá para ensinar conteúdos objetivos, como digo, o domínio da língua, incluindo várias vertentes: interpretação de textos, escrita, gramática e tudo mais, leitura, interpretação, tudo isso. Eu sei que nem todos são assim. Eu também já fui aluno, eu sou professor e ando pelas escolas deste país e já andei em várias, e vejo retratos, por exemplo, do Che Guevara, e enfim, doutrinação comunista mesmo, em várias escolas deste país, e isso é tido como natural e aceitável. Isto é um escândalo tremendo, não é? O Che Guevara foi um assassino sanguinário, foi um ditador, era um sádico, era um homem que fuzilava crianças de 15 anos porque eram filhas de latifundiários. Portanto, ele era um homem mau. Che Guevara era um homem mau, era um tirano, era um assassino. Tem aquela imagem de Jesus Cristo esquerdista e tem essa popularidade que o Hollywood lhe deu, de ser uma espécie de santo da esquerda, quando na verdade é um demónio, é uma figura perfeitamente cruel e maligna na história da humanidade. E andar com retratos e pinturas de Che Guevara nas escolas é a mesma coisa, a meu ver, de ter lá, enfim, apologias ao Mussolini, ao Franco ou a outros ditadores que sejam de extrema-direita, mesmo fascistas, não é? E portanto isso nas escolas é impensável, mas retratos do Che Guevara abundam nas escolas deste país. Isto é uma vergonha, isto é uma infâmia, isto é veneno na mente dos jovens, mas eu essas coisas não faço. Eu não vou seguir os maus exemplos da esquerda, eu limito-me a dar matéria. Volto a dizer, nunca falei dos meus livros, dos meus vídeos, não é? A única coisa que lhes disse é que ia fazer um vídeo sobre os jogadores de futebol, foi uma promessa que eu lhes fiz, quando atingisse os 100 subscritores, porque eles é que me disseram que os próprios membros das suas famílias seguiam os meus vídeos e que gostavam, e foi a única coisa que eles puxaram o assunto, que eu lhes respondi agradecidos e disse-lhes: pronto, fica aqui a promessa, vou fazer um vídeo sobre os 100 melhores jogadores de sempre. E de resto já sabem que eu não falo dos meus vídeos, escusam de puxar o assunto, isto é assim mesmo, porque, enfim, até porque para mim isto é mais perigoso do que para outros. Como sabem, eu sou um adepto, um defensor do Chega, que é
erradamente, não é? Maliciosamente, estupidamente rotulado como um partido de extrema-direita. Nós vemos realmente uma ditadura social esquerdista, e parece que as pessoas do Chega têm que andar aqui escondidas, envergonhadas. Eu sou frontalmente contra isso. Portanto, eu tenho o direito a partilhar a minha opinião aqui no YouTube, é isso que eu faço, mas na escola, quando entro na escola, sou outra pessoa, sou um professor de português, não sou um indivíduo com opiniões políticas, ou seja sobre o que for. Isso fica à porta da sala de aula. Seria bom que todos os outros professores deste país fizessem o que eu faço. Eu sei que não fazem, até porque eu já fui aluno, mas, como escreve Jordan B. Peterson em 12 regras para a vida, nós não vamos combater um mal com outro mal. E se eu acho que a doutrinação é errada para qualquer lado, seja para o lado dos outros, seja para o meu. Portanto, isso eu recuso-me radicalmente a fazer, e podem, se alguém conhecer algum aluno meu, pode perguntar isto, e verão que eu não estou a mentir. Portanto, esta consideração que é importante, até para a minha defesa, não é? Nós vemos tempos muito perigosos, dizem que há liberdade, mas há mais liberdade para uns do que para outros. Isto é o resultado do 25 de Abril, é este, não é? As pessoas de esquerda andam impunemente a doutrinar propaganda comunista, das ditaduras comunistas na escola, e o indivíduo de direita tem que ter sempre muito cuidado com o que diz e com o que faz, para não ser acusado de fazer precisamente o que eles fazem. Isto é outro vídeo, seria um vídeo sobre a projeção. Bem, mas adiante, e serve este vídeo simplesmente para dizer que a vida às vezes nos dá surpresas agradáveis. Estou muito grato de ter sido vosso professor, espero e acredito que vocês também evoluíram bastante, apesar de nem todos terem as classificações que talvez quisessem ter, mas isso faz parte da vida. Eu penso que fui justo e correto, e em caso de dúvida até subi. Portanto, as notas que eu tenho, que eu atribuo, é porque não havia margem para atribuir outra classificação. E fica aqui a minha despedida com uma pequena ressalva, uma pequena adenda, um pequeno exercício. Eu sei que achavam muita piada esta coisa de eu vos chamar jovens. Eu vou-vos explicar porquê. É porque eu no início não conseguia decorar os vossos nomes, demorei imenso tempo. Não se esqueçam, um professor quando chega a uma escola nova tem de repente 120 ou mais, ou 150 alunos, não conhece, e aquilo até decorar os nomes todos é muito complicado. Eu demoro cerca de um mês, às vezes um pouco mais, embora fique a olhar para as caras deles e a fazer exercícios para ver se consigo associar os nomes às caras, mas depois em sala de aula isso nem sempre surge tão facilmente, pelo menos no início. E então adquiri este estratagema de, quando alguém queria falar, pôr o braço no ar, eu simplesmente dizia: diga lá, jovem, força. E isso pegou, eles acharam graça, de maneira que termino este vídeo com o título Até Sempre, Jovens. Mas deixa esta pergunta: porquê a vírgula? Porquê que esta frase tem uma vírgula? Não é? Porquê que se escreve até sempre, vírgula, jovens? Como sabem, como eu já tenho dito várias vezes, o critério da vírgula é gramatical, é um critério objetivo. Ou seja, nós podemos claramente dizer porque é que uma vírgula está, ou deveria estar, ou não deveria estar, quando está mal colocada, em certo lugar. O critério da vírgula não é prosódico. Muita gente pensa isto, não é só os alunos, muita gente pensa isto, não é? As pessoas pensam que as vírgulas é para fazer pausas. Isto é o que eu chamo de vírgulas a essa de Queiroz. Mas essa de Queiroz, enfim, é um gênio, tem alguma margem. O critério é objetivo. Não é prosódico, não é para fazer pausas na enunciação, porque isso levar-nos-ia, obviamente, ao caos, quer dizer, à subjetividade radical, pelo simples motivo de que eu posso ler um texto, fazer uma pausa num determinado ponto, e outra pessoa pode ler esse mesmo texto e fazer uma pausa noutro ponto completamente diverso. Portanto, isso levar-nos ao arbítrio, à subjetividade radical. O critério não é prosódico, o critério é gramatical, particularmente sintático, e também um critério de separação das orações das subordinadas e das subordinantes, ou mesmo algumas orações coordenadas. Portanto, eu pergunto-vos, e podem escrever nos comentários, uma vez que eu sei que vêm os vídeos também, eu não encorajo ninguém a ver, eu não falo sobre os vídeos na aula, mas se eu sei que vêm, também não vou fugir à realidade, não vou ter a cabeça debaixo da areia, como as avestruzes, não é? Isso é o que fazem os esquerdistas. Eu aqui, se eu sei que, aliás, as aulas acabaram hoje, portanto eu já estou à vontade. Desta vez dirijo-me diretamente à minha ex-turma, e pergunto-vos, já agora queria ver se as notas foram bem atribuídas. Quem é que me sabe escrever na caixa de comentários porque é que esta frase do título, até sempre, vírgula, jovens,
leve a vida. Deixem as vossas respostas, se quiserem, nos comentários. Claro que isto é aberto a toda a gente, como está a ver. Já agora fica uma espécie de quiz, uma curiosidade. Mas agora em particular para a minha agora ex-turma do 8º G, da escola que eu prefiro não dizer, em escola que eu dei aulas este ano. Portanto, fica assim. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Também não é preciso estar a dizê-lo. Eu queria apenas desejar-vos isto mesmo. Boa sorte, jovens, e até sempre.